Para dar início à conferência, temos a honra de contar com a intervenção de Sua Excelência a Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Engenheira Rita Marques. Rita Marques é mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, possui um MBA pela University of Southern California, além de diversos programas de alta direção para executivos em liderança pelo Instituto de Empresa, London Business School e University of Texas at Austin. Rita Marques foi presidente da Portugal Capital Ventures. Ao longo da sua carreira, a engenheira Rita Marques tem desenvolvido diversos trabalhos de consultoria com entidades públicas e privadas na área de inovação, financiamento público, internacionalização e investimento direto estrangeiro. Rita Marques foi ainda secretária de Estado do Turismo no 22º Governo Constitucional. É assim, com muita honra, que dou a palavra à Sua Excelência, a Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques. Olá, muito boa tarde. Será que me estão a ouvir? Estamos a ouvir. Muito bem, muito obrigada. Eu já liguei a minha câmara, não sei se é suposto me verem também. Exatamente, sim. Muito bem. Se for esse o caso, a câmara está ligada e só peço que o coloquem para que toda a gente possa ver quem está a falar. Viva, muito boa tarde a todos, é com muito gosto que me junto a todos vós. Quero naturalmente começar por agradecer a vossa presença, porque sem a presença de todas estas iniciativas não fariam sentido algum. E eu estou grata naturalmente a estarem aqui um bocadinho connosco a celebrar estes 30 anos do rótulo ecológico da União Europeia. Queria naturalmente começar por cumprimentar a todos, mas em particular a grande equipa da DGAI que organizou este encontro. Vai estar connosco, quer a subdiretora-geral da DGAI, a doutora Marta Lima Basto, que penso que vai encerrar a sessão, também a doutora Carla Pinto, que é a diretora de Serviços de Sustentabilidade Empresarial, com quem tive o gosto também de trabalhar na anterior legislatura, enquanto era tutelar da pasta de turismo. Muito obrigada, Carla, por colocar sempre a sustentabilidade e a ambição no que toca à sustentabilidade em primeiro lugar. E quero naturalmente também cumprimentar todos aqueles que vão partilhar connosco a sua expertise, a sua sapiência no tema que nos traz hoje aqui. Eu, da minha parte, tenho 2 ou 3 mensagens que gostaria de uma forma muito sucinta a passar a todos. Desde logo, dar-vos conta que depois destes 2 anos muito sofridos, o tema sustentabilidade ganhou de facto um novo balanço, uma nova alavanca. Hoje falamos muito de consumo sustentável. E o que é isto de consumo sustentável? É de facto consumo inclusivo, um consumo cuidador, um consumo mais responsável. Tudo isto tem naturalmente impacto na nossa vivência diária enquanto cidadãos deste mundo, mas também tem naturalmente um impacto em todos nós, na nossa vida profissional, enquanto políticos, seguramente, enquanto empresários, enquanto trabalhadores ou colaboradores de uma qualquer organização, seja ela pública ou privada. E, portanto, a minha primeira mensagem é para vos dar nota que o tema da sustentabilidade, o tema do consumo sustentável, tem de facto nos dias de hoje uma importância que provavelmente ao longo destes 30 anos de existência do rótulo ecológico da União Europeia nunca teve. E é, portanto, por isso que hoje, mais do que nunca, estamos muito determinados deste lado, do lado do governo, mas também, naturalmente, penso que desse lado, de outra forma não estariam aqui connosco hoje, a criar condições para todos nós sermos mais comprometidos, não só com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que enfim todos conhecemos, mas em particular com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem muito a ver com esta necessidade de garantirmos um consumo mais equitativo, mais justo, mais adequado, mais inclusivo, mais sustentável, como dizia há pouco. Uma segunda mensagem para vos dar conta que temos justamente, tendo nós esta preocupação, temos tido uma segunda preocupação, que é criar condições, porque as preocupações, enfim, podemos termos muitas, mas o objetivo aqui é também criar condições para podermos materializar esta ambição. Ou seja, temos que dar corpo a projetos, a atividades, a programas que cumpram este desidrato, termos um consumo mais responsável, mais sustentável. E nessa perspectiva, a própria DGAI tem vindo a realizar várias iniciativas com materialidade relevante, em várias datas emblemáticas, quer no Dia da Terra, quer no Dia Europeu do Mar. Enfim, foram 2 workshops, como sabem, que se realizaram especificamente para o setor do turismo, que felizmente criaram uma boa onda do lado do turismo, uma onda de compromisso
para que possam ser cada vez mais empresários os detentores do rótulo ecológico da União Europeia. Mas não se tem ficado só aqui, nestes workshops, há de facto várias iniciativas que a DGAI tem desenvolvido, sempre também em articulação com os nossos pares europeus, promovendo esta transição sustentável. Aliás, ainda há cerca de um ano, a DGAI organizou justamente esta conferência, uma conferência sobre a transição sustentável, na qual teve, felizmente, a participação de vários agentes económicos, vários operadores económicos que operam não só no setor turismo, e nós já falamos dos 2 workshops de turismo, mas sobretudo noutros setores de atividade, do retalho, incluindo naturalmente o papel e outros domínios que são igualmente importantes no tema da sustentabilidade. E, portanto, uma segunda mensagem para vos dar conta que, mais do que estarmos preocupados, temos que reagir, temos que agir, e penso que hoje teremos à nossa disposição um conjunto de instrumentos que nos permitam criar melhores condições para que sejamos mais a ter este rótulo ecológico. Uma terceira mensagem, e será seguramente a final, porque a intervenção já vai longa, para vos dar conta que os consumidores têm aqui papel fundamental. E, portanto, estes reconhecimentos, estes selos, estes rótulos são fundamentais para também que o consumidor se aperceba, conheça qual é o esforço que os operadores económicos estão a desenvolver desse lado para abraçarem esta agenda da sustentabilidade. Quer no domínio económico, seguramente, mas também ambiental e social, porque a sustentabilidade é suficientemente generosa para ter estes vários domínios. E, portanto, eu penso que também hoje teremos alguns contributos da área do consumidor, estarão aqui alguns intervenientes respeitados a esse nível, e estou certa que será também um novo motivo, ou um motivo reforçado de visita por parte dos consumidores, de escolha e de procura por parte dos consumidores ao selecionarem um operador económico em detrimento de outro, desde que o primeiro tenha naturalmente salvaguardadas as práticas ambientais e sociais a que me estava justamente a referir, conscientes justamente desta importância que devemos advogar ao consumo mais consciente, mais inclusivo, mais responsável, mais sustentável. Meus caros, deixo com estas reflexões, sendo certo que estarei sempre atenta aqui deste lado, a qualquer observação que façam no decorrer desta sessão. Mantenho-me por isso atenta naturalmente à vossa indicação, às vossas recomendações para trabalharmos lado a lado, como de resto tem que ser. As parcerias público-privadas constroem-se desta forma, com diálogo e com uma relação de confiança. Muito obrigada pela vossa atenção e desejo-vos uma excelente sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção, que nos dá pistas importantes para a reflexão deste tema. Está assim iniciada a nossa conferência e, sem mais demoras, passamos para o próximo segmento. Segue-se o momento de intervenção da engenheira Carla Pinto, que incide sobre o papel do rótulo ecológico da União Europeia para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda das Nações Unidas 2030. Carla Pinto é diretora de Serviços de Sustentabilidade Empresarial na Direção-Geral das Atividades Económicas, foi perita nacional destacada na Comissão Europeia, na Direção-Geral do Ambiente e tem apoiado a gestão do rótulo ecológico da União Europeia a nível europeu. A engenheira Carla Pinto tem a palavra. Começo por agradecer a todos os participantes o interesse demonstrado por esta temática. Temos tido eventos muito participados desde que começámos a fazer uma divulgação maior deste instrumento que comemora este ano 30 anos. E eu começaria por dar início à apresentação a esta intervenção, apresentando a Organização das Nações Unidas, uma apresentação sumária da Organização das Nações Unidas. Como todos saberão, é uma organização internacional, é composta atualmente por 193 Estados-membros e foi criada oficialmente em 1945. Poucos meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Portanto, a história das Nações Unidas e da criação desta organização está ligada aos inúmeros conflitos bélicos que dominaram o mundo na primeira metade do século passado.
Assim, o objetivo da ONU é de unir todas as nações do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios de justiça, dignidade humana e bem-estar de todos, criando a oportunidade de procurar soluções em conjunto. Queria passar para o próximo slide. E é importante também termos presente que a missão e o trabalho das Nações Unidas são guiados pelos propósitos e princípios contidos na sua Carta Fundadora, a Carta das Nações Unidas. Este é o documento mais importante da organização e a ONU pode tomar medidas sobre as grandes questões relacionadas com a humanidade, que incluem, para além da paz e da segurança, também as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, o desarmamento, o terrorismo, entre outros. E foi também a Organização das Nações Unidas que colocou o conceito de desenvolvimento sustentável na agenda política em 1987, através da publicação do relatório Brundtland. Este relatório tinha como epígrafe o nosso futuro comum e definia um modelo de desenvolvimento sustentável como aquele desenvolvimento que responde às necessidades do presente, mas sem comprometer a capacidade de resposta das gerações futuras às suas próprias necessidades. Este conceito, de alguma forma, propunha uma visão integradora do desenvolvimento e abordava as três dimensões: a dimensão económica, a ambiental e a social. Passado 30 anos, a Organização das Nações Unidas adotou uma agenda ambiciosa que definia um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que por sua vez estavam desagregados em 179 metas a serem alcançadas por todos os países até final de 2030. Esta agenda tornou-se um modelo mundial para o desenvolvimento sustentável. E desde 2015, os governos, a sociedade civil e outros grupos de interesse têm trabalhado juntos para agir, construir parcerias e para mobilizar recursos em prol do alcance destes 17 objetivos. Importante também, porque nós, enquanto somos Estado-membro da União Europeia, que a União Europeia, em coordenação com os seus Estados-membros, também tem apoiado a implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. E é importante também ter presente que estes 17 objetivos encontram-se assentes em 5 pilares, os 5 P's. Estes 5 pilares são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Importante também dizer que os ODS têm inspirado e sido refletidos em políticas, medidas e ações implementadas tanto a nível europeu como a nível nacional, regional e local, pela totalidade dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, que adotaram formalmente esta resolução. E esta agenda tem uma dimensão universal, o que significa que deve ser implementado por todos os países e não apenas pelos países em desenvolvimento, como aconteceu no caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, no período entre 2000 e 2015. E como é que aparecem os rótulos ecológicos, ou como é que eles se interligam com estes objetivos ambiciosos? Os primeiros rótulos de certificações ambientais datam da década de 70 e resultam do aumento da consciência ambiental dos consumidores. O primeiro programa de rotulagem ambiental foi desenvolvido na Alemanha em 1977 e foi denominado de Anjo Azul, ao em alemão, símbolo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foi depois, na década de 90, que aparecem novos programas de rotulagem ambiental, como o Rótulo Ecológico da União Europeia, o Nordic Swan Ecolabel
o NF Environnement, entre outros. E quais são, então, as vantagens dos rótulos ecológicos em geral? Ajudam os consumidores a fazerem escolhas informadas, certificam que o produto está entre os mais amigos do ambiente, diferenciam também nos mercados europeu e global produtos e serviços com elevado desempenho ambiental, mas também contribuem para a poupança, tanto em termos monetários como em termos de utilização de recursos, no consumo de água, no consumo de energia, na redução de produção de resíduos associados à produção e também na redução da pegada de carbono. Destacam, finalmente, as empresas relativamente às práticas ambientais de excelência, mas também práticas de responsabilidade social. Por estas razões, os rótulos ecológicos contribuem, incontestavelmente, para responder ao desafio particular das metas traçadas para cumprir o Objetivo de Desenvolvimento número 12. O rótulo ecológico da União Europeia é um sistema de rotulagem que faz parte da política da União Europeia em matéria de produção e consumo sustentáveis e é gerido centralmente pela Comissão Europeia, mas também por 27 organismos competentes dos vários Estados-membros da União Europeia e também do Espaço Económico Europeu. Ele foi instituído em 1992, é voluntário e o objetivo principal é promover produtos com elevado desempenho ambiental. Desde há 2 décadas, também a sua aplicação foi alargada à prestação de serviços. E quais são os princípios orientadores dos rótulos ecológicos? Porque é que os rótulos ecológicos são diferentes, são credíveis e são símbolos de excelência ambiental? Porque o processo de desenvolvimento de critérios é aberto e participativo, são multicritérios, portanto não tem foco numa única característica do produto. Os critérios têm como base estudos de avaliação de ciclo de vida, consideram os impactos mais significativos do produto, sem esquecer as questões de aptidão ao uso, portanto as questões de qualidade são devidamente salvaguardadas. Os critérios são revistos regularmente de forma a acompanhar as evoluções tecnológicas e são sempre atribuídos por uma terceira parte independente da entidade que quer certificar o seu produto. No caso do rótulo ecológico da União Europeia, é a Direção-Geral das Atividades Económicas em Portugal. Em resumo, os critérios refletem as melhores práticas ecológicas, são um símbolo de excelência ambiental porque os produtos e serviços cumprem critérios ambientais exigentes e garantem a prestação de informações concisas, precisas, exatas, cientificamente comprovadas aos consumidores relativamente ao impacto ambiental dos produtos ou serviços. E como é que o rótulo ecológico contribui para responder ao desafio previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis? Em termos, em primeira linha, contribui para o cumprimento do Objetivo 12, Produção e Consumo Sustentáveis. Porquê? Porque, para além de ajudar as empresas a implementar as melhores práticas ambientais e sociais, portanto, na produção, orienta também os consumidores para um consumo consciente, permitindo identificar facilmente produtos e serviços que cumpram elevados padrões de desempenho ambiental. E no caso do rótulo ecológico, tem a vantagem de ser reconhecido em todos os países do Espaço Económico Europeu. E aqui uma nota importante: o consumidor é um dos vetores mais importantes para o cumprimento deste ODS 12. Mas, adicionalmente, o sucesso das metas associadas ao ODS 12 impacta no cumprimento de outros 9 objetivos. Portanto, vou-vos apresentar um conjunto de 10 objetivos de como o rótulo ecológico da União Europeia contribui para o cumprimento destes 10 objetivos de 17, para perceberem também a relevância do impacto destes sistemas de rotulagem em compromissos internacionais assumidos por tantos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. E passava então a apresentar
o ODS 3, a saúde de qualidade. Portanto, através de critérios rigorosos para produtos químicos, ajuda a reduzir a quantidade de substâncias perigosas e promove uma vida saudável para todos, já que se aplica tanto a substâncias que entram em contacto direto com os seres humanos, como substâncias que podem poluir o ar, os solos e a água. E como exemplo, posso dar os cosméticos do rótulo ecológico, que proíbem a utilização de substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas, alergénicas, bem como substâncias tóxicas para a reprodução e classificadas como desreguladores endócrinos. Por outro lado, o ODS 6, água potável e saneamento, o rótulo ecológico promove o consumo sustentável de água. Os alojamentos turísticos, com certificação rótulo ecológico, são obrigados a limitar o consumo de água, ou através de redutores de caudais, por exemplo, e também, em casos específicos, são obrigados a instalar estações de tratamento de águas residuais. Passamos ao ODS 7. O ODS 7 tem a ver com energias renováveis e acessíveis, e o rótulo ecológico promove, por um lado, a redução do consumo de energia e de combustíveis fósseis, e, por outro lado, incentiva também a autoprodução de energia. Como exemplo, os produtos de papel com rótulo ecológico são fabricados de uma forma energeticamente eficiente e são encorajadas a utilização de fontes de energia renováveis. Por outro lado, os produtos eletrónicos com rótulo ecológico têm baixo consumo de energia na sua fase de utilização. E é desta forma que os critérios do rótulo ecológico ajudam a cumprir os objetivos do ODS 7. Passando para o ODS 8, trabalho digno e crescimento económico, o rótulo ecológico contribui também para o crescimento económico das empresas, porque aumenta a sua competitividade no mercado cada vez mais atento a questões de sustentabilidade, promove a utilização eficiente de recursos e ajuda também a criar modelos de negócio inovadores. E eu adicionaria aqui, também dá alguma vantagem competitiva às empresas, porque, como sabem, o rótulo ecológico é um sistema voluntário, mas sendo um sistema que é gerido em conjunto com a Comissão Europeia, serve de inspiração a muitas políticas na área da sustentabilidade, na área da gestão de resíduos, na área das emissões, na área da economia circular. E, portanto, também ajuda, de alguma forma, aqui as empresas a serem mais competitivas. Relativamente ao ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas, o rótulo ecológico contribui para tornar as indústrias mais sustentáveis, isto é, mais eficientes na utilização de recursos e uso de tecnologias e processos mais limpos e tecnológicos. E isto acontece com todas as indústrias transformadoras. Os critérios do rótulo ecológico estão muito relacionados com a questão do uso eficiente da energia, de evitar de ter aqui uma gestão de resíduos também importante e, portanto, contribuem aqui também para o cumprimento do ODS 9. Resta-nos o ODS 13, Ação Climática. E, efetivamente, o rótulo contribui para os compromissos em matéria de clima, porque limita aqui a utilização de combustíveis fósseis, promove o uso de energias renováveis, impõe limites de emissão de várias substâncias químicas que contribuem para as alterações climáticas. Eu daria aqui o exemplo dos móveis e dos pavimentos que utilizam madeira, no contexto do rótulo ecológico, que a madeira virgem tem que provir de florestas geridas sustentavelmente, contribuindo assim para a conservação de áreas naturais. Passaria para o ODS 14, a proteção da vida marinha, e o rótulo estabelece aqui requisitos muito exigentes no domínio da utilização de químicos e obriga a uma redução da descarga de substâncias tóxicas nos rios e nos mares.
Isto acontece, por exemplo, com os detergentes e com os cosméticos. Aqui estão proibidos de utilizar microplásticos, mas também no tingimento no setor dos têxteis e na questão da gestão das águas residuais no setor da produção de papel. Estamos quase no fim, são 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui a proteção da vida terrestre. O rótulo ecológico contribui para travar a deterioração dos habitats naturais e a perda de biodiversidade, e também aqui promove a proteção de espécies em perigos. Por que razão? Porque o rótulo, para alguns requisitos, obriga à apresentação de certificados com base em esquemas de certificação reconhecidos e respeitantes ao uso sustentável das áreas. Por exemplo, os têxteis de algodão com rótulo ecológico têm que ser fabricados com algodão biológico ou algodão produzido em modo de produção integrado. Tem aqui importantes restrições em matéria de utilização de pesticidas e também, por exemplo, os cosméticos e detergentes que utilizam ingredientes derivados de óleo de palma, palmiste, a sua proveniência tem que ser obrigatoriamente plantações de palma sustentáveis e, portanto, contribui aqui para o cumprimento do ODS 15. E o último, ODS, que são as parcerias para a implementação dos objetivos, é conseguido através do rótulo ecológico, porque o rótulo ecológico é membro do Global Ecolabelling Network, GEN, uma parceria global de organizações que gerem rótulos ecológicos da tipologia ISO 14024, que são aquela tipologia que obedecem aos princípios orientadores que eu falei há pouco. E, portanto, é assim que fica claro a forma como um sistema voluntário que de alguma forma potencia tanto o lado da produção como aqui ajuda as escolhas do consumidor, consegue contribuir para portanto, para mais de metade dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Eu passaria muito rapidamente a apresentar aqui alguns dados estatísticos, um panorama global do rótulo ecológico da União Europeia. Atualmente, Portugal detém 26 licenças, das quais 5 são relativas a alojamentos turísticos, mas estas 26 licenças correspondem a quase 6.000 produtos com rótulo ecológico, o que coloca Portugal, no contexto destes países, no 6º lugar do ranking de produtos e serviços com rótulo ecológico, que neste momento são cerca de 87.500 produtos. Nos próximos 2 slides podem encontrar alguma informação sobre os operadores económicos que abraçaram este desafio do rótulo ecológico e que, portanto, detêm atualmente licenças de utilização do rótulo ecológico. Aqui, por um lado, os alojamentos turísticos e, por outro lado, as várias empresas que vão desde tintas, a têxteis, a cosméticos, a papel de cópia, a papel tissu e, portanto, são as empresas que são frontrunners aqui no nosso país no contexto do rótulo ecológico. E eu, numa selva de rótulos, o nosso objetivo é que os consumidores sensíveis, responsáveis, exigentes relativamente ao tema da sustentabilidade consigam também descodificar numa selva de rótulos aqueles que efetivamente são mais credíveis para que nós consigamos juntos atingir os objetivos preconizados na Agenda 2030 para o desenvolvimento ecológico, para o desenvolvimento sustentável. E a rotulagem, efetivamente, a rotulagem ecológica é um mecanismo que permite transmitir informações aos consumidores sobre o impacto ambiental do produto de uma forma muito fácil.
E para vos ajudar aqui a perceber que tipo de greenwashing pode existir, existem muitas formas, muitas técnicas diferentes de enganar, entre aspas, o consumidor. Quando é utilizada a terminologia pouco transparente, quando nós percebemos que nas ações de marketing são utilizados estas frases amigo do ambiente, verde, limpo, natural, e a questão que nós colocamos é porquê? Os produtos green vendidos por empresas poluentes, portanto, quando existe um marketing com foco numa única matéria-prima de origem sustentável, num processo de fabrico poluente, quando nós temos imagens associadas, portanto, temos que ser críticos quando percebemos e visualizamos imagens associadas a um impacto positivo que é impossível, como flores a sair de tubos de escape. Quando percebemos também que as alegações são irrelevantes, portanto, associar um pequeno atributo verde como uma embalagem produzida com materiais reciclados, mas que contém um produto tóxico para o meio, que vai poluir o meio aquático. Também apresentar a informação ao consumidor que apenas um cientista seria capaz de compreender ou avaliar com precisão. Também aqui uma técnica que é muito utilizada é criar um rótulo apenas com a intenção de associar uma falsa imagem verde a um produto e fazer também alegações sem dados que comprovem as mesmas. E a mensagem que eu queria deixar era que efetivamente é o futuro das novas gerações que está em causa e que, portanto, devemos todos abraçar este desafio e, como consumidores, temos esse poder. O próximo slide, e para concluir a minha intervenção, vamos partilhar um vídeo que foi lançado hoje em comemoração do Dia Mundial do Rótulo Ecológico 2022. Este vídeo foi desenvolvido por duas organizações não governamentais europeias, a European Consumer Organization e a European Environmental Bureau, com o apoio da Comissão Europeia. Vão, assim, constatar uma forma irreverente e criativa de passar a mensagem que esta DGAI vos tem vindo a transmitir ao longo dos últimos tempos. Muito obrigada. Engenheira Carla Pinto, desde já muito obrigada pela sua intervenção. No decorrer da sua apresentação surgiu-nos a seguinte questão. Na perspectiva de organismo competente pela atribuição do rótulo ecológico da União Europeia, que oportunidades antecipa para alavancar a promoção desta certificação ambiental?
Eu diria que o grande desafio, e considerando a audiência desta conferência, é sinalizar aqui a importância das compras públicas ecológicas, dada a escala e a dimensão e o poder de alavancar os números e, portanto, alavancar aqui do lado da produção. E por isso é que nós tínhamos aqui como foco não só os consumidores privados, mas também aqui os consumidores públicos, que sejam também mais sensíveis às questões da sustentabilidade. E aproveito para deixar um exemplo de como algumas organizações estão a alavancar o rótulo ecológico da União Europeia. Na Suécia, nós temos informação de que toda a roupa interior da farda dos militares suecos tem a certificação rótulo ecológico. Por outro lado, todas as instituições europeias utilizam papel certificado com rótulo ecológico e, portanto, como devem imaginar, esta escala, além de ser inspiradora para quem trabalha nos serviços, também tem este poder de fazer com que este mercado dos produtos ecológicos ganhe a escala que necessita de ganhar para nós avançarmos para este novo paradigma. Era esta a resposta que eu deixaria. Muito obrigada. Muito obrigado, engenheira Carla Pinto. Passamos então ao próximo segmento e antes de eu iniciar, informamos os membros da audiência que, conforme já foi dito, a Global Eco-Labeling Network, vulgarmente conhecida pelo seu acrónimo GEN, é uma associação sem fins lucrativos de organizações que gerem sistemas de rotulagem ecológica. Esta rede, fundada em 1994, tem como objetivo a promoção deste tipo de certificações e a partilha de boas práticas das mesmas. Esta associação é também a responsável pela coordenação das atividades de celebração do Dia Mundial do Rótulo Ecológico, que se comemora precisamente no dia 2. Nesse sentido, a equipa desta DGAI entrou em contacto com a GEN com o objetivo de recolher um testemunho que pudesse inspirar a audiência do evento. O convite foi prontamente aceito pelo presidente do Conselho Diretivo da GEN, Björn Eriklund. Björn Eriklund assume este cargo desde 2015 e trabalha desde 1993 para o Nordic Swan Ecolabel, tendo em 2015 assumido o cargo de consultor sénior em assuntos internacionais. Representa a GEN no trabalho com a série de normas ISO 14020 sobre informações ambientais. Passamos de seguida ao vídeo do seu testemunho em formato de pergunta e resposta e com a legendagem em português. Well, for sustainable consumption and production, a prerequisite is that the information in the market about the environmental performance of products is credible and correct, and that's the role for eco-labels, to give the information in a correct way and check that information and then present it for the consumers, being singular consumers or procurers and so on. So it's about creating credibility of information in the marketplace. It is very much about fighting greenwashing. Greenwashing in the sense of false claims, but also of separating the single issue labels from the eco labels that have a more comprehensive and multi approach, a life cycle approach, which is the most reliable information then in the fields. So it's about having a trustful information. Well, it is like for the GEN membership, also for the different eco-labels, it is about cooperation between the eco-labels, between then the competent bodies
for the different labels about information exchange. And now for the EU Eco Label, there's only one set of criteria, but for instance, also in criteria development, standard development, there could be, it's no point of making, finding the wheel in different connections. We have functioning eco-labeling in many fields, and the criteria have been also more and more in the same fields. I've seen that the EU Ecolabels has adopted fields where the Nordic Swan example, for the cosmetics we were a little bit earlier, for hotels many years ago we were front runners, so learning from each another and cooperating. Well, the European Union as such is a marketplace, and naturally, if we have all kind of common markets or common labelings or common information in that big market, helps to spread also the products, and I think from the producer point of view, the large market like the EU market is important to bring the information about the environmental information about their products and reaching out to more bigger markets than you do by national labels. On the other hand, it's more difficult to create the credibility and the knowledge about an EU system than about the national system, but we've seen good examples of where the EU Ecolabel is strong in certain fields in certain of the EU countries. Well, one thing is that important when sending a message is that an Ecolabel product it's among the best environmental performers. So it is an exclusivity among the products otherwise alike, and by that telling the consumers that we have made a difficult weighing of environmental issues in a single label. We have done the work for you, and trust the label. A nossa próxima convidada pertence à Ecolabeling Sweden. A intervenção será sobre as sinergias para um consumo mais sustentável e será apresentada pela doutora Anna Norberg, formada em comunicação e atualmente chefe de imprensa e relações públicas na Ecolabeling Sweden. Embora tenha nacionalidade sueca, a doutora Anna Norberg teve a amabilidade de preparar a sua apresentação e discurso em português, contando por isso com o nosso agradecimento redobrado. Anna Norberg tem a palavra. You have the floor. Boa tarde e obrigada, Pedro, para a apresentação. Aqui, Anna Norberg, chefe da imprensa e de relações públicas na Suécia. Aqui em Estocolmo faz bom tempo, mas não tão quente como em Lisboa, eu acho. Vou falar sobre os dois rótulos que trabalham juntos para fazer sinergias. Está tudo bem, Pedro, com a apresentação? Estamos a segui-la e conseguimos ver a apresentação. Obrigada. Então, a agenda de hoje. Primeiro, uma pequena introdução no Ecolabeling Sweden. Depois, alguns factos sobre o rótulo ecológico da UE na Suécia. Depois vou falar como criar sinergias entre os dois rótulos. E por que a maior barreira é o cérebro. E vou falar sobre a estratégia para superar o Green Gap. Também de SVANA. É um novo verbo para todas as ações duráveis. E também vou ter alguns exemplos de campanhas para os consumidores.
e como as relações públicas reforçam campanhas com stakeholders. Desculpa, meu português é uma mistura entre o português do Brasil, francês e espanhol, viu? Primeiro, alguns fatos do Ecolabeling Sweden. O ano de fundação é 1989, então temos mais de 30 anos. Trabalhamos para o governo e somos, dentro de 4 dias, somos 100 pessoas. Ao princípio, só foram 2 pessoas. E como você vê na mapa, é que o Nordic Swan Ecolabel é muito mais grande. Tem 1.500, mais de 1.500 licenças, quer dizer, empresas. Só na Suécia, 2.500 nos países nórdicos. E rótulo ecológico da UE só tem 47 e 164 nos países nórdicos. Então, como o rótulo ecológico da UE é muito mais pequeno, mostramos os 2 rótulos juntos, porque todos os 2 rótulos são de tipo 1, quer dizer que são controlados por terceiro e são operados sem interesse de indústria, sem fim de lucro. E tem perspectiva da vida, e somos membros da GEN, o que falou Jan-Erik Lönn antes. 4 em 10 reconhecem o rótulo ecológico da UE, mas 6 em 10 dizem que o rótulo ecológico da UE dizem que atende a minhas perspectivas atentivas. E como Nordic Swan Ecolabel é muito mais grande, é que 9 em 10 reconhecem o Nordic Swan Ecolabel. Juntos tornamos o mercado europeu muito mais sustentável. Das sinergias entre os 2 rótulos para um consumo mais sustentável. E mostramos o rótulo ecológico da UE juntos com o Swan nas redes sociais, como vê na imagem. Aquela menina tem uma calça do Tomorrow Denim. E as calças do Tomorrow Denim, que também foi na primeira imagem, tem os 2 labels, o rótulo ecológico da UE e o Swan Nordic Ecolabel. Aqui é uma imagem de uma influenciadora que faz parte de nossas campanhas de consumo que fazemos cada ano. Quando fazemos campanhas de consumo, mostramos o rótulo ecológico juntos com o Nordic Swan Ecolabel e ajuda a aumentar a conscientização sobre o rótulo ecológico da UE. Mas antes de fazer aquelas campanhas, fazemos pesquisas de consumidores. E o pano de fundo é estas pesquisas consumidoras. E a pesquisa mostra que poucas pessoas agem como gostariam. Muitas pessoas, quase 8 em 10 pessoas, estão preocupadas com o ambiente e o clima. Mas poucas fazem. Há green gap. Há green gap, por exemplo, na vida, que a gente sabe que não devem voar, mas faz-lo de qualquer maneira. Eles se desculpam com o fato que eles compram verduras ecológicas, que separam os resíduos na fonte. Isso é o ser humano, não é? Então, para saber como fazer, voltamos-nos para uma especialista. Aqui na imagem é Per Espen Stoknes. Foi em um evento em maio que organizamos na Feria de Estocolmo. E senhor Per Espen Stoknes é psicólogo, doutorado em economia e também é pesquisador na Universidade de Negócios em Oslo, Noruega. E ele tem teorias sobre que as pessoas não agem como querem.
Os fatos preocupantes sobre as alterações climáticas fazem que pessoas são bloqueadas, outras reagem com vergonha. As pessoas não percebem as alterações climáticas como são de longo prazo, por exemplo. Então, o que fazemos? Os humanos somos animais de rebanho e queremos fazer como o resto do grupo, não é? Nós apenas pensamos que somos individualistas. Vivemos em uma cultura de consumo que nos afeta em nossas vidas diárias. E baseado em las teorias de Preston-Stocknes, que as pessoas não agem como eles dizem, mas fazem o que outras pessoas fazem. Então, inventamos a palavra svana. Svana. Em sueco é um novo verbo para todas as ações duráveis. Viu? E desculpa, Pedro, mas o som não queria funcionar esta vez. Desculpa, mas aqui é um vídeo que mostra como você pode svana sua casa. Aquele filme mostramos em outubro para a campanha que tinha fokus da casa. Aquela foto que você vê agora é Linnea Henriksson. É um músico muito famoso. Estava em nossa campanha consumidor faz 2 anos, porque trabalhamos com um marketing de influenciadores. É uma força de comunicação que visa modernizar o rótulo, aumentar a relevância e mostrar como os consumidores podem fazer uma diferença em um nível individual. Tem que ser fácil, não é? E o tom de nossa campanha é moderno e emocional, mas claro, a base de rótulo sempre é funcional. Mas queremos modernizar o Nordic Swan Ecolabel. E aqui, naquela imagem, vem como uma loja que se chama Mio, loja de móveis, como eles podem usar Svana em marketing. E desta forma, a mensagem de campanha é difundida no maior número de canais e dá grande poder de impacto. E você vê Linnea Henriksson ali no canapé. Também, para reforçar o envolvimento com os stakeholders, produzimos relatórios com entrevistas, pesquisas, insights e bons conselhos sobre como chegar aos consumidores. Os relatórios, chamados The Report 1, 2, 3, destacam problemas, por exemplo, com o Green Gap, lembra? Ou com greenwashing. E nossos stakeholders, deve ser o mesmo em toda a Europa, são jornalistas, políticos, tomadores de decisão, associações comerciais, empresas, investigadores, etc. Aqui é uma revista que se chama Resumé Insight, e falam de greenwashing. E vou ler ali no centro, hemos traduzido: criar a seu próprio rótulo é como dar as nossas próprias notas no ensino secundário. Nossas pesquisas de consumo mostram que as pessoas confiam mais em rótulos independentes do que em rótulos como de empresa. Um exemplo muito atual é do H&M, não? Na Holândia, H&M tem sua Conscious Collection, você conhece, não é? E eles não podem fazer mais Conscious Collection, porque é um rótulo que não está independente, não é? E que
não está bom para os consumidores. Vou falar um pouquinho sobre nossa colaboração com outros rótulos, ainda mais rótulos, não é? Gostamos de colaborações aqui na Suécia. Trabalhamos juntos para compras sustentáveis no setor público, e se chama MUDAP 2030. E trabalhamos com outros, tipo 1, como Bra Miljöval, TCO Certified, e também com Fairtrade e Marine Stewardship Council, e Krav, é a marca ecológica da Suécia, não é? E juntos encontramos com políticos e tomadores de decisão, etc. E quero mostrar que, desta forma, podemos aumentar a aquisição do setor público, porque nossa mensagem é, ao escolher o rótulo, você, como adquirente ou comprador, economiza tempo e dinheiro, porque nossas organizações trabalhamos para desenvolver, acompanhar e verificar os requisitos de sustentabilidade ambiental e social. E aquela tabela ali na imagem mostra que nós, 5 organizações, gastamos 400.000 horas cada ano, mais de isso agora, desenvolvendo, acompanhando, verificando os requisitos. E juntos cobrimos uma ampla gama de grupo de produtos. Então, finalmente, resumo. Tinha falado muito de sinergias entre rótulos. Gostamos muito de colaboração, porque traz benefícios, não é? Colaboração entre rótulos de tipo 1, mas também colaboração com outras marcas que têm requisitos sociais, como o Fairtrade, por exemplo. E quando você faz campanhas ao consumidor, tem que dar um poder positivo e criar comunidade entre consumidores. É importante, porque somos todos animais de rebanho. Queremos ser como faz o vizinho, não é? Não somos individualistas. E as relações públicas é bom porque reforçam o envolvimento como stakeholders nas campanhas. E os relatórios que temos produzido duram muitos anos. Podem usar muitos anos depois. Você pode reutilizar de ocasiões várias o material, se você faz relatórios. E rotulagem ambiental é house of expert, não é? Com este trabalho com consumidores e relações públicas, tá? Que você tem house of expert, finalmente. Então, obrigada para a sua atenção e tem meus contatos aqui, se você quer me mandar e-mail ou chama-me. Obrigada, Pedro e Carla, para invitar-me a este assunto. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua intervenção. No decorrer da mesma, surgiu-nos a seguinte questão. Enquanto entidade que gera o rótulo ecológico da UE e o Nordic Swan, o que é que pode ser feito para aumentar a procura por parte dos consumidores? Eu acho que para aumentar a procura entre os consumidores, precisam fazer várias coisas, não é? Primeiro, estar nos canais e lugares onde os consumidores estão. E por isso é importante que você conheça o seu público-alvo. É o primeiro passo, não é? Segundo, não usar a retórica do juízo final, porque a vergonha e a culpa não levam os consumidores a agir. E o terceiro conselho é fazer parcerias com influenciadoras, empresas, outros rótulos, para alcançar mais pessoas, não é? E por fim,
considera que a publicação de relatórios são um bom exemplo. Você pode reutilizar o material em seus relatórios muitíssimas vezes, viu? Ana, muito obrigado pela sua intervenção. Agradecemos pelo esforço redobrado por estar a falar connosco em português e esperamos contar consigo numa próxima intervenção no futuro. Obrigado. Passamos assim ao próximo segmento. Só um segundo. Portanto, a nossa agenda continua e contamos agora com a intervenção da doutora Ana Cristina Tapadinhas, diretora-geral da DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. A DECO é uma associação privada de utilidade pública sem fins lucrativos, com sede em Lisboa e em representação em todo o território nacional. Foi fundada em 1974 e conta com mais de 370 mil associados, sendo referência em Portugal na defesa dos direitos dos consumidores. Ana Cristina Tapadinhas é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduada em Direito do Consumo, exerceu advocacia entre 1994 e 2003. Em 2003 assumiu as funções de coordenadora do Departamento de Estudos e Apoio ao Consumidor da DECO e em 2009 exerceu o cargo de adjunta do Secretário-Geral. Ana, tem a palavra. Muito obrigada, julgo que me estão a ver e a ouvir, certo? Certíssimo. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, naturalmente, agradecer o convite à ADGAI para estar presente neste dia tão importante que se assinala o 30º aniversário do Rótulo Ecológico Europeu. Na realidade, este rótulo é um instrumento absolutamente fundamental para os consumidores na tomada das suas decisões, como dizia a Sra. Secretária de Estado, uma decisão responsável, consciente, mais amiga do ambiente e também inclusiva. E eu diria que o tema da conferência, e cumprimentar naturalmente todos os participantes, cujo número é bem demonstrativo do interesse por estas causas e sobretudo por esta causa, mas estava eu a dizer que de facto o tema da conferência na Rota para um Consumo Sustentável é de facto muitíssimo bem escolhido, na medida em que o consumidor tem de assumir e assume aqui um papel absolutamente crucial quando, preocupado com o combate às alterações climáticas, pretende adotar comportamentos de consumo mais responsáveis e mais sustentáveis. É por isso que também congratulo a ADGAI, aliás, fruto da colaboração que temos tido, também congratulo a ADGAI nesse sentido. Na realidade, do ponto de vista da DECO, eu diria que a Carla Pinto fez uma apresentação extraordinária sobre não só o rótulo ecológico europeu e como é que ele contribui não só para a produção e consumo sustentável, mas também como contribui para tantos outros objetivos de desenvolvimento sustentável que julgo que todos preconizamos e todos juntos queremos alcançar esses mesmos e as metas que neles estão estabelecidos. Efetivamente, da noção e a noção que a DECO tem é que, de facto, os consumidores estão mais sensíveis a estas questões. De acordo com vários estudos europeus, os consumidores querem ser mais sustentáveis. E no que às alegações ambientais diz respeito, na realidade eles querem, e também pela percepção que nós temos aqui nas próprias reclamações que os consumidores nos fazem chegar, eles querem adquirir produtos com rótulos ecológicos, em que se releve de facto as questões ambientais, produtos com um bom e elevado desempenho ambiental. Mas na realidade há também uma grande percentagem, isto já foi aqui referido também, há uma grande percentagem que depois, tendo em conta a proliferação de rótulos que existem no mercado, que aliás, como foi muito bem dito, a selva de rótulos que existe no mercado, na realidade eles não conseguem destrinçar aquilo que é um rótulo ecológico com critérios absolutamente rigorosos, como é o caso do rótulo ecológico da União Europeia, que é independente, que é credível, que dá confiança aos consumidores, que é bom para a saúde, bom para o ambiente e está sujeito, de facto, a critérios absolutamente rigorosos, como podemos ver também pelas apresentações que me antecederam. Dito isto, naturalmente que a DECO considera que por um lado, tem que se promover ainda mais e reforçar a comunicação, tal como dizia a Ana, cumprimento de forma muito especial, elogiando, aliás, o seu português. Temos que ser influenciadores, temos que ser... A DECO é uma associação de causas, a DECO é ativista nesta causa da promoção do rótulo ecológico da União Europeia. E, nesse sentido,
tem desenvolvido um conjunto de atividades, desde logo a campanha que também já foi aqui referida, o BEUC, a Organização Europeia de Associações de Defesa dos Consumidores, da qual a DEC faz parte, sendo certo que a DEC se associou a esta campanha, tendo desde a semana passada não só publicado artigos no nosso site, como também através das redes sociais, tem divulgado a importância da existência deste rótulo, tem promovido e tem convidado, sobretudo, os consumidores a adquirirem produtos que tenham este rótulo, que tenham esta flor que todos nós conhecemos. Para além disso, também hoje publicou nas suas redes sociais o vídeo que também aqui já foi apresentado. Mas não só, a DEC ao longo dos anos tem de facto desenvolvido atividades no sentido de um maior reforço da comunicação deste rótulo e da importância que os consumidores devem dar a quando das suas tomadas de decisões. Desde logo, a nossa revista Proteste, que tem publicado inúmeros artigos, destaco apenas um, em cujo título é Prefira o rótulo ecológico da União Europeia, que só assim conseguirá combater as práticas de greenwashing, mas não só, temos desenvolvido inúmeras atividades de capacitação dos consumidores, ou seja, dotá-los de maiores ferramentas, de maior informação, para que possam ter estas escolhas mais informadas e acertadas para um consumo mais sustentável, e refiro-me concretamente a sessões informativas que fazemos sobre gestos simples para um consumo sustentável, mas não só. Uma campanha que realizámos, aliás, no âmbito do projeto financiado pelo Fundo do Consumidor, que eram as campanhas, o projeto Consumers Go Green, que tinha uma visão absolutamente holística, mas que naturalmente tínhamos que abordar, evidentemente, e com a estreitíssima e preciosa colaboração da DGAI, abordar a questão do greenwashing, da necessidade, como aqui já foi falado, do combate ao greenwashing e da importância, naturalmente, do rótulo ecológico da União Europeia. Neste momento também, e justamente com o mesmo objetivo, embora tendo também uma visão e uma abordagem mais holística, estamos a desenvolver um projeto do H2020, um projeto Lifestyle, que visa inspirar vidas mais sustentáveis. E estamos numa fase, isto foi algo que também já aqui foi abordado, numa fase de co-criação. Neste momento estamos a desenvolver laboratórios vivos, em que estamos com os consumidores a encontrar soluções para construir, para serem corporizados numa ferramenta, numa app, que no fundo lhes vai dar a conhecer aquela que é a sua pegada ecológica. E naturalmente, e mais uma vez, o rótulo ecológico, pela importância deste instrumento, está também nele corporizado. Mas não só, nós temos esta faceta, não é, de atuarmos em várias frentes, de abordarmos, termos várias abordagens que vão desde a informação à capacitação, mas também à representação e lobby. E neste particular aspecto, naturalmente que temos feito um trabalho que eu diria que contribui não só para o grande tema da sustentabilidade e para aquilo que nós preconizamos de fazermos parte desta transição sustentável, combatendo-se assim as alterações climáticas, mas não só a nível nacional, como também a nível europeu. A nível nacional, na realidade, o que fizemos foi apresentar uma lei, uma iniciativa legislativa, melhor dizendo, à Assembleia da República, que visa por um lado, e não é por um lado, visa, na verdade, no seu todo, visa promover a alteração da Lei de Bases de Defesa do Consumidor, que, como bem sabemos, é uma lei programática que consagra um conjunto de direitos que vão desde o direito à informação ao direito à reparação, à proteção dos interesses económicos, mas linkando justamente esta temática do consumo e do ambiente, consideramos que deveria ser consagrado um direito ao consumo sustentável. Nós temos esse direito a ter um consumo sustentável, a que nos sejam fornecidos produtos sustentáveis e, portanto, aqui quisemos também abordar a questão da circularidade dos produtos, da questão da durabilidade, da reciclabilidade, da reparabilidade, mas também, naturalmente, da importância que tem a certificação oficial dos produtos para que os consumidores não sejam induzidos em erro. Mas temos também, no âmbito daquilo que tem sido o nosso trabalho a nível europeu, acompanhado todas as diretivas que se prendem com esta transição ecológica, nomeadamente uma que foi apresentada no dia 30 de março, que visa justamente capacitar os consumidores para uma transição ecológica. Esta proposta de diretiva é uma proposta que visa alterar
a Diretiva dos Direitos dos Consumidores e a Diretiva das Práticas Comerciais Desleais, por um lado, reforçando a informação aos consumidores no que respeita às questões ambientais, mas também reforçando a proteção dos seus direitos no que respeita a práticas que são enganosas, abusivas e verdadeiramente indutoras de comportamentos disruptivos que neste momento os consumidores não pretendem. Para esse efeito, concordamos naturalmente com a proposta, dado que é um passo em frente, e nela se consagra um conjunto de situações que para nós são absolutamente importantes no que respeita a podermos ter comportamentos mais sustentáveis. Desde logo é entendimento da DECO que efetivamente este combate ao greenwashing é um combate que deve ser promovido por todos. Aqui este tema do consumo sustentável, este grande tema, este grande chavão da sustentabilidade, da transição sustentável, é um tema que nos deve convocar a todos e, portanto, muito embora os consumidores possam ter aqui um contributo absolutamente essencial, como já disse e reitero, eles têm que ter, na realidade, toda a informação que seja fidedigna, credível, como é o caso do rótulo ecológico, para que possam tomar essas decisões. Mas o legislador também tem aqui um papel fundamental a desempenhar e, naturalmente, as empresas também. O legislador, com base nesta proposta, o que nós entendemos é que, pura e simplesmente, todas as alegações que são enganosas, que não são devidamente comprováveis, cientificamente comprováveis, devem ser abolidas. Devem ser banidas. Nós vamos mais à frente, nós vamos mais além e essa foi a proposta que apresentámos no âmbito da discussão desta proposta diretiva. É que verdadeiramente os rótulos que efetivamente têm um bom desempenho ambiental devem ser objeto de uma certificação prévia por parte das autoridades nacionais, como é o caso da DGAI, também por parte das autoridades europeias. Para além disso, preconizamos, e isto estamos em total consonância com a Comissão Europeia, que os rótulos que invocam alegações genéricas, como aqui foi bem exemplificado pela Carla Pinto, Amigas do Ambiente, Eco, associado ao Verde, devem ser alegações que naturalmente são alegações genéricas e que induzem os consumidores em erro e, portanto, não devem sequer ser admitidas, devem pura e simplesmente ser proibidas. Olhando agora para o futuro e terminando já esta minha intervenção, naturalmente estando disponível para as questões que entenderem pertinentes, com olhar no futuro, comprometemos e vamos realizar uma campanha até ao final do ano que se prende justamente com o combate às práticas de greenwashing. Queremos, na realidade, isto também foi aqui falado pela Ana Norberg, que é absolutamente fundamental inspirarmos os consumidores e justamente esta campanha visa mais uma vez, através do combate ao greenwashing, das práticas de greenwashing que proliferam por estes e outros mercados, no fundo, consciencializar os consumidores para a necessidade de adquirirem produtos produtos verdadeiramente que têm um verdadeiro desempenho ambiental e consciencializados para que sejam responsáveis nas suas compras. Esta campanha terá como exemplos um vídeo motivacional, lá está a inspiração, replicar ou dar o exemplo, sermos influenciadores, ou sermos ativistas desta causa, mas também, naturalmente, através de vários artigos que irão ser publicados, justamente tentando chegar ao público-alvo, através das nossas revistas, que chega à casa de quase 400 mil consumidores, mas também através das nossas redes sociais. É isso que queremos para o futuro e eu espero verdadeiramente que, e gostaria, aliás, íamos esquecendo disto que é muito importante, naturalmente deixando já aqui um repto e lançando um repto à DGAI, seria fundamental e ficaríamos muito satisfeitos se a DGAI pudesse ser nossa parceira estratégica nesta campanha que vamos promover sobre o greenwashing até ao final do ano, seria para nós muitíssimo importante, porque na realidade a DGAI tem aqui um papel absolutamente fundamental e é bem demonstrativo do trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos. Terminava dizendo que são 30 anos e esperamos, pelo menos a DECO espera que venham pelo menos mais 30 anos
de um rótulo que é verdadeiramente um instrumento fundamental na aquisição e na tomada de decisão da vida dos consumidores dos seus gestos cotidianos e, portanto, desejo a continuação de um ótimo e excelente trabalho como até agora foi feito. Muito obrigada. Cara Ana, obrigado pela sua intervenção. No decorrer da sua apresentação surgiram-nos aqui algumas questões e gostaria de partilhar consigo. Qual é a percepção da DECO relativamente à adesão dos consumidores nacionais aos rótulos ecológicos? Bom, eu diria que, como disse inicialmente, de facto, os consumidores querem ser mais sustentáveis, não tínhamos dúvidas disso, os estudos assim exemplificam, é também demonstrativo por parte dos consumidores que nos contactam que pretendem ser mais sustentáveis e, na realidade, e tendo em conta aquilo que foi a apresentação, muito gostaríamos de estar em primeiro lugar a nível europeu, com mais rótulos, com produtos com mais rótulos, melhor dizendo, mas na realidade há aqui uma fronteira muito ténue e que se prende justamente com a dificuldade que os consumidores têm naturalmente, nas escolhas de produtos que têm rótulo ecológico, porque há de facto uma selva de produtos cada vez mais proliferam, produtos alegadamente e teoricamente amigos do ambiente, que na verdade não são, nem se consegue comprovar cientificamente. Recebemos aqui uma reclamação, e identifico apenas esta, de um produto que era identificado como quase um rótulo, era publicidade, quase um rótulo que era absolutamente neutro, era carbonicamente neutro. Ora, isto não é possível. Há várias agências europeias que dizem que não é possível, através dos produtos e serviços, que eles sejam carbonicamente neutros. Só o mundo global, não é? Só todos nós atuando conjuntamente, todos nós contribuindo para esta causa, é que na realidade podemos chegar a esse ponto de uma neutralidade carbónica e, portanto, a dificuldade está justamente na diferença, na destrinça que os consumidores têm de fazer, porque estão mais sensíveis a estas questões, querem comprar produtos com rótulo ecológico e com alegações ambientais, mas na realidade não conseguem destrinçar aquilo que é verdadeiramente o rótulo ecológico daquilo que o não é. Daí a importância que eu referi, que não só são os consumidores que devem contribuir para este consumo sustentável, para estes grandes desígnios e estes grandes desideratos que temos todos, frutos do Pacto Europeu, da nova Agenda do Consumidor, agora desta nova diretiva, mas também o próprio legislador deve dar, no fundo, instrumentos jurídicos aos consumidores, seja ele a nível nacional, seja a nível europeu, como é o caso desta proposta que vos falei, para que os consumidores efetivamente possam destrinçar aquilo que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro. No fundo, destrinçar aquilo que é o trigo do joio. Ana, uma última questão. O que é que a DECO considera que pode ser feito para que haja um maior reconhecimento dos rótulos ecológicos pelo público em geral? Eu diria e aproveitando uma ação de capacitação extraordinária que a DGAI fez junto de nós, junto dos técnicos da DECO que estão localizados em diferentes regiões deste país e que, por sua vez, alimentaram e têm alimentado diversas colaborações regulares que temos com vários órgãos de comunicação social regional, e algo que nos foi dito na vossa apresentação, que de facto é muito importante comunicar quando o consumidor está disposto a ouvir e comunicar de uma forma prazerosa, e tivemos aqui hoje vários exemplos. E na realidade, como eu disse e reitero, os consumidores estão mais sensíveis a estas questões. Os consumidores querem ser consumidores mais sustentáveis e mais responsáveis. Portanto, eu diria que a resposta seria o reforço dessa comunicação e aproveitar essa comunicação de uma forma prazerosa. E atenção, isto são direitos de autor vossos, não sou eu que inventei. Na realidade é fundamental. Não nos podemos esquecer que o rótulo ecológico da União Europeia é um rótulo também que está associado ao bem-estar, à saúde e ao ambiente. E hoje em dia os consumidores também estão muito mais sensíveis às questões da saúde. Portanto, eu diria que o reforço passa por aí por um lado. Por outro lado, evidentemente, também a questão da legislação. É fundamental termos legislação, mas não tomarei mais tempo sobre isso. Por outro lado, consideramos que, de facto, é fundamental que haja uma fiscalização, sob pena, como em tudo na vida, existirem instrumentos jurídicos, existir uma boa legislação,
mas depois não havendo fiscalização ou não havendo um regime sancionatório, a lei esvazia-se do seu conteúdo. Por outro lado ainda, eu reforçaria a questão de o desejo da DEC e o desejo dos consumidores é que mais produtos possam ter este rótulo ecológico, mais empresas, já foi aqui mencionada também a questão da competitividade, que é absolutamente fundamental para as empresas, mas eu gostaria que, naturalmente, o rótulo ecológico nos produtos pudesse ser a regra e não a exceção. Só desta forma podemos, evidentemente, contribuir para aquilo que todos desejamos, que é, de facto, contribuir para os tais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para um planeta melhor e, sobretudo, precaver aquelas que são a vida de nós, mas, sobretudo, das gerações futuras. Doutora Ana Cristina Tapadinhas, muito obrigado pela sua intervenção. Concluímos assim este segmento e, na verdade, estamos prestes a terminar, mas gostaríamos ainda de relembrar que os participantes poderão avaliar o evento e solicitar uma declaração de presença através do formulário que tem sido partilhado neste chat. Podem ainda, por exemplo, colocar alguma questão dirigida à equipa do rótulo da DGAI, no caso de estarem interessados em submeter uma candidatura ao rótulo. Passamos agora então para o último segmento do programa. O encerramento desta conferência está a cargo da doutora Marta Lima Basto, Subdiretora-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia e do Mar. Marta Lima Basto foi chefe da Divisão para o Mercado Interno da UE no Ministério dos Negócios Estrangeiros e assessora do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Sob a tutela do Ministro da Economia, foi ainda chefe de Divisão de Relações Económicas com Países Terceiros. Marta Lima Basto, tem a palavra. Obrigada, boa tarde a todos. Permitam-me que comece por dar uma palavra de agradecimento especial aos oradores com quem tivemos a honra de poder contar neste evento e que tão prontamente aceitaram o nosso convite e se disponibilizaram para reunir com a equipa do Rótulo Ecológico e para uma frutífera troca de impressões e de experiências. Sem desmerecer os outros oradores, deixem-me desde já aceitar o repto que a DECO lançou para que a DGAI seja parceira na campanha que vão lançar. Também queria agradecer a todos os que reservaram uma parte da tarde para assistir a esta iniciativa, que teve como objetivo principal desafiar-vos para um consumo mais sustentável. Hoje, dia 13 de outubro de 2022, em que se assinala o Dia Mundial do Rótulo Ecológico e em que encerramos um ciclo de eventos virtuais que dedicamos a este assunto, queremos deixar uma mensagem aos consumidores no final e na verdade que o somos todos. Na hora de irmos às compras, podemos ser conscientemente mais sustentáveis. Quando preparamos o nosso cesto, o carrinho, o que seja, de compras, temos naturalmente em conta a relação preço-qualidade que melhor se adequa às características das nossas necessidades e também do nosso orçamento, mas cada vez mais devemos ponderar nessa equação as características dos produtos que estamos a adquirir e nessa análise não nos podemos atender apenas às embalagens, às mensagens publicitárias ou alegações verdes que as marcas atribuem a si próprias ou à verificação da origem sustentável de uma ou outra matéria-prima que compõe o produto. Claro que todos estes aspectos são importantes, mas por si só ou isoladamente não são suficientes. A sustentabilidade de um produto mede-se, assim podemos dizer, desde a origem das suas matérias-primas utilizadas, passando pelas emissões que vão fazendo durante o seu processo produtivo, a armazenagem, a utilização, mas também no momento posterior ao seu consumo. É claro que não devemos descurar também aqui a componente social, sobretudo durante o processo produtivo. É mais difícil do consumidor avaliar quando vai às compras, mas se formos informados, é um aspecto que também podemos e devemos ter em conta. No âmbito da sustentabilidade, não queremos conhecer apenas a qualidade do produto que estamos a adquirir. Queremos também avaliar as condições em que o mesmo foi produzido e as condições em que vai ser eliminado, reciclado, reutilizado ou reconvertido. Em síntese, sabemos que avaliar a sustentabilidade de um produto não é uma tarefa fácil, sobretudo quando não temos muito tempo a perder com a tomada de decisão quando vamos às compras todos os dias ou todas as semanas. E é neste contexto que o rótulo ecológico
que obedece a um conjunto de critérios estritos e é atribuído por entidades independentes e reconhecidas, constitui uma mais-valia para todos os tipos de consumidores e pode simplificar as nossas vidas enquanto consumidores preocupados com a sustentabilidade e o futuro do planeta. Na prática, o rótulo ecológico é uma certificação que beneficia empresas e consumidores, que promove de forma correta um consumo mais sustentável, mas também incentiva uma produção igualmente sustentável. Não posso deixar de destacar que a sustentabilidade da economia é uma preocupação presentemente e crescente na União Europeia. Prova disso são as propostas legislativas que têm vindo a ser apresentadas e que a Comissão Europeia já apresentou este ano. Dou-vos 2 exemplos: a proposta de diretiva relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade e a proposta de regulamento sobre a concepção ecológica de produtos sustentáveis, mais conhecida por diretiva Ecodesign, ou regulamento Ecodesign, melhor dizendo. Em ambas as negociações, a liderança do processo é assegurada pelo Ministério da Economia e, em particular, pela Direção-Geral das Atividades Económicas. Para terminar, deixo-vos 2 notas. Os operadores que hoje já aderem a certificações voluntárias multicritério atribuídas por entidades independentes, como é o caso do rótulo ecológico, estão melhor posicionados para responder às futuras exigências legais em matéria de sustentabilidade. A segunda mensagem: os níveis de exigência para avaliar a sustentabilidade são evolutivos, não estão parados no tempo e dependem daquilo que é o desenvolvimento tecnológico e que hoje em dia sabemos que é muito rápido e às vezes difícil de acompanhar. Um produto que é sustentável hoje pode não o ser amanhã e, por essa razão, os critérios que fundamentam a atribuição do rótulo são também reavaliados periodicamente. A sustentabilidade é, assim, um processo dinâmico e evolutivo que não pode nem deve parar para o bem de todos. Mais uma vez agradeço a vossa participação, espero que nos voltemos a encontrar no próximo Dia Mundial do Rótulo Ecológico, que no próximo ano será dia 12 de outubro de 2023. Obrigada e até à próxima. I found you at the window again, looking out, watching the leaves falling in. And you were something like a dream. Oh, so perfect, couldn't talk to me. The time moves slow when you're all alone. When you're out on your own, and the time moves slow when you're missing a friend, and the time moves slow when you get to the end. Running away is easy, it's the leaving that's hard. Running away is easy, running away is easy, it's the living that's hard, and loving you was easy, it was you leaving that's hard. But what was I to do? Just couldn't help myself falling in love with you. What could I say? Oh, if I had another chance to make you stay. 'Cause when you ran away, I knew just
what you were thinking that day. You just didn't love me like I do, like I love you. The sad thing is we're better off this way. Time moves slow, you can't hear a thing. Time